Que medida traria ao mundo a extinção definitiva de todas as perguntas? Porque só assim o Papai Noel do Egito sorriria com a gengiva à mostra, como os camelos quando fazem graça para os turistas. A extinção definitiva de todas as perguntas. Por isso você foi embora, para alongar o sagrado da pergunta. Também por isso você foi viver naquela tarde, que parecia uma vida, e não apenas uma tarde de 6 horas, embaixo de uma tenda sendo amado pelos aromas da coalhada feita com leite de camelo e cardamomo. Aquele lugar onde você foi parar depois de ser expulso das escavações, pelo fato de fazer muitas perguntas. Se tivessem suspendido as palavras na boca de Mino, hoje alguém não saberia dessa tarde sobre os tapetes e depois o tempo navegando com o Nasser no Rio Nilo. Porque naquele dia, no buraco das escavações junto aos arqueólogos alcoólatras, Mino achou uma estatueta pequenina da época do Império Romano e pensou que como recompensa ganharia, mesmo que ainda pequeno, o direito de molhar a língua com o vermelho das bebidas. Como não ganhou o que queria, pôs a estátua no bolso e foi olhar a passada dos camelos. E quando voltou para Budapeste, guardou a estátua na gaveta junto às meias de lã que nunca são usadas, porque os pelos na sola dos pés mantêm no corpo a temperatura sempre alta. E como se dá o encontro entre o Lago Balaton e o Rio Madeira, ele ia descobrir, muito tempo depois, com as costas sobre uma cama de argila com mosaicos azulados em formato de ânfora, e os olhos acompanhando no céu as folhas de uma árvore centenária de nome Samânia, com um dos galhos servindo de banco para 2 pombos despenteados que parecem um casal de genocidas alemães tomando chá. Escrevo frases longas para impressionar Mino, que agora começa a escrever frases miúdas e me conta sobre Maputo. Observo a sua boca se movimentando em câmera lenta, as fronteiras que separam a gengiva dos dentes, a língua morna dentro da boca de lábios brancos, os lábios sobre os dentes, os movimentos tímidos que preparam um sorriso. E termino por saber nada sobre Maputo. Depois vamos dormir em quartos que nos separam por uma parede. Esta noite está mais em mim do que as outras, porque ali entendi que as distâncias não são feitas de números numa estrada que se move sempre para frente. E essa noite sonhei com o nome Mino riscado em uma cartolina branca que boiava na superfície de uma água suave, sem afundar. Um barco de papel que se movimentava com a força de uma única palavra. Não quis contar, porque você não tinha um sonho para me contar em troca. E mesmo assim, às 10 da manhã, preparei aquela mistura de tomates com pimentões que na Hungria tem um nome engraçado, e onde também não se usa ovos por cima. Será que todas as manhãs de Mino são assim, sem a descrição de um pequeno ou grande evento que se passa no ouro de ter os olhos fechados e dormir? Como é não se lembrar dos sonhos? Será que foi a colisão da voz do Papai Noel do Egito contra a leveza flutuante de Mino que explodiu em sua alma o sonho de uma vida? As distâncias nem sempre podem ser calculadas, e as lonjuras muitas vezes dependem da coragem de recomeçar, ou de atravessar com a saliva os minúsculos poros da parede enquanto sonha. E aquela cama com os cobertores empilhados que, na ascendência do calor, vamos tirando até restar 2 corpos que transbordam, se parece com as 7 camadas da alma húngara, cuja última se chama sabor. Na Hungria, as camadas da alma são consumidas no gastar do corpo. Apenas uma vida, e penso se são descartadas como os cobertores no suar do corpo. Quando a pessoa morre, não resta nada para ir embora. A última pulsão de vida é diluída num sopro em forma de linha muito fina que pode chegar até o teto. E os tetos da Hungria são mais altos que os nossos. Isso é o que chamam sabor. A língua tocando as axilas das sancas de gesso, dando pequenas voltas num telhado de capim. Na Hungria, a alma não vai além dos telhados. E quando a morte ocorre no jardim, a alma sobe no máximo até a copa dos abetos e desaparece completamente na boca das vespas, ou contraída entre os músculos dos átomos na troposfera.
Suponho que deve ser por isso que sonhar é um ato raro na Hungria. E aquela última camada, a que vai embora, a que desaparece definitivamente, a que nunca retorna, chama sabor. No Brasil, morrer tem ontologias. É um lugar onde se pode apalpar o tecido por trás da matéria. E mesmo assim, todos os dias o místico anuncia a brevidade dos encontros. Quando uma palavra viaja ao coração do outro, sabemos que uma espécie de fim foi anunciada. No Brasil, sabor é o ruído das madeiras de uma cama antiga que recebe a velocidade de 2 corpos num orgasmo sincronizado. Quanto tempo dura no corpo e na memória as gotas de saliva, o sêmen colado às camisas plásticas, o pênis com a textura do manjar de laranjas com ovos e favas de baunilha? Quantas vezes você escreveu Tegucigalpa naquela terça-feira, 5 de agosto de 2025, que foi em tudo diferente justamente pela chegada e permanência dessa palavra feita com a mesma textura na casca das jabuticabas? E o devir jaguar volta toda vez que você se masturba ou molha com saliva o pescoço de uma cigana que não fala inglês? Mino se levanta para confundir Philip Glass com Arvo Pärt num dia em que Einstein molhava os dentes na praia mais esquisita de Tegucigalpa. There are no beaches in Tegucigalpa. E depois o saxofone de um tal Jan Garbarek rompe novamente as fronteiras de todos os países e alarga o oceano até o Observatório Astronômico de Tegucigalpa. Aproxima o Balaton do Rio Madeira, aproxima o Eufrates da boca de um homem que toca pandeiro em Moçambique, aproxima o Danúbio das coxas de uma mulher que, no Brasil, sublinha num livro de poesia a frase que diz ser o flamboyant nativo de Madagascar.